Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para a Alessandra Alves da Silva, que me mandou várias sugestões de temas para abordagem. Como eu já disse lá mesmo na página, eu falo frequentemente da escola francesa, da História Nova, dos Annales, e já produzi vários episódios sobre diferentes historiadores desse movimento. Eu não gosto de me tornar repetitiva, então eu escolhi a outra sugestão da Alessandra, que é para falar sobre o livro do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. Para entender esse livro, é necessário ter lido antes o outro livro do José Murilo de Carvalho, que se chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque José Murilo de Carvalho é um historiador bastante tradicional, é um historiador seríssimo, voltado para essa história política minuciosa e a análise dos discursos do poder. E ele defende uma vertente historiográfica que transforma um pouco a questão da ação humana. Eu não concordo necessariamente com essa vertente, eu prefiro pensar na ação humana de todos os sujeitos sociais. Mas a leitura que o José Murilo de Carvalho faz é muito séria, não é uma leitura leviana. Os argumentos dele são extremamente sólidos, em consequência do tipo de documentação que ele usa. José Murilo de Carvalho acredita que o processo de agitação republicana e a deflagração da República não teve apoio popular. Não apenas não teve apoio, como não teve sequer algum tipo de empolgação popular na ocasião em que se deu. Por que ele endossa esse discurso? Porque as fontes que ele usa mostram uma grande agitação nos quartéis, uma grande agitação na imprensa e uma discussão entre as elites agrárias e aquelas que estavam tentando a industrialização primeira do país em torno da gestão republicana e do papel do Estado na construção do país, mas não encontrou ecos populares. Eu poderia argumentar que José Murilo de Carvalho não consultou a extensa e minuciosa bibliografia que existe sobre o movimento operário no país e como durante a Primeira República os embates populares, as revoltas foram extremamente importantes para entender em que se transformou essa república. Mas esses são dados a posteriori. O que o José Murilo está analisando, principalmente em Os Bestializados e posteriormente de uma maneira mais minuciosa em A Formação das Almas, é que existia um projeto republicano e esse projeto era elitista. Sua linguagem, suas referências e suas tentativas de impor ao país essa ideologia passavam por um discurso elitista que não encontrava eco nas classes populares. Tanto que o nome do livro Os Bestializados vem de uma frase da época, de um jornalista, e depois eu passo o nome aqui porque agora me fugiu da memória, que disse que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, pensando que fosse uma parada
militar, que não houve participação popular. De certa forma, essa interpretação é cabível, porque a maior parte da agitação republicana se deu nos quartéis e na imprensa. O imperador Dom Pedro II foi massacrado sistematicamente e tudo que ele representava em termos de ideia de poder foi combatido encarniçadamente durante a última década do segundo reinado. E quando finalmente a República foi deflagrada, a imprensa estava toda a favor dos golpistas. E nós já vimos esse filme várias vezes aqui no Brasil. Isso é uma constante na grande imprensa. A questão é que a formação das almas trabalha com a construção de um imaginário simbólico por parte dos positivistas e da elite que governou o país nessa primeira década republicana. E é importante que você pense na República Velha como um processo sucessório. No primeiro momento houve 2 governos militares, do Deodoro e do Floriano, que tinham um perfil positivista, e posteriormente, quando essa classe, como é que eu vou definir? Quando a classe política se apoderou do poder e passou a governar naquela sucessão interminável de presidentes ligados ora à cafeicultura, ora à pecuária, e às vezes com um pé nessa industrialização incipiente que estava ocorrendo, o projeto republicano se transformou e passou a ser muito mais alinhado aos Estados Unidos do que à França, como era a ideia dos positivistas. Entretanto, nesse primeiro momento, nas 2 gestões militares, existe toda uma tentativa de formar uma identidade nacional, de formar uma identidade republicana e nacional. E vai se recorrer, usando como exemplo a França, aos símbolos. Existe uma discussão em torno da bandeira e vários projetos de bandeira são discutidos. E num primeiro momento há uma bandeira terrível que reproduz a bandeira dos Estados Unidos, só que em verde e amarelo. Posteriormente é escolhida essa bandeira, conserva as cores dos Habsburgo e dos Bragança, só que reformula usando o verde como a mata e o amarelo como o ouro, quando na verdade eram as cores das famílias reais que governaram o país. E no centro a bola com o firmamento e a divisa positivista, ordem e progresso. A divisa positivista, na verdade, é ordem, progresso e amor. Mas como eram regimes militares, talvez tenham considerado que o amor não pegava bem. Isso é uma leitura minha. Mas aí é que está. O José Murilo de Carvalho ele vai analisar todos esses símbolos ao longo desse livro, A Formação das Almas. Vai discutir a polêmica do hino nacional, que foi feito um novo hino nacional, que não entusiasmou de jeito nenhum a população, e a população continuou cantando aquele hino que era monarquista, o Virundum, como era chamado, que era o Viram do Ipiranga. O hino que ganhou o concurso e que era para ser o hino nacional, então se transformou no hino da República. E para a nova geração, todas essas coisas têm um apelo muito distante. Eu passei a infância na ditadura militar, então a bandeira era uma coisa muito importante, os símbolos da pátria eram estudados exaustivamente na escola, nas aulas de educação moral e cívica, e nós cantávamos o hino nacional todo dia antes de entrar na aula.
e na saída saíamos cantando qualquer outro hino. Então cantava-se o hino à bandeira, o hino à independência, o hino da república, o hino do exército, a canção do expedicionário, o hino da marinha, e eu sabia todos de cor por causa da mentalidade militarista dos anos 70. É importante para esse tipo de mentalidade que existam símbolos da pátria, que a pátria seja percebida pela população de uma maneira presente todo o tempo. O patriotismo é um valor militarista. Então, aqueles dois primeiros governos militares da República estavam engajados nesse projeto. E o símbolo da República escolhido, inspirando-se na França, foi a Marianne. Marianne é aquela mulher em roupas visivelmente greco-romanas vestindo um barrete frígio, que é aquele gorrinho vermelho da Revolução Francesa. Marianne esteve nas moedas, Marianne esteve nas charges, nas pinturas alegóricas à República. Existe toda uma galeria de produção nessa época homenageando a figura da República na figura de Marianne, que na França deu muito certo e até hoje ela é a encarnação da República. Inclusive existe toda uma simbologia ligando isso ao cristianismo, na pessoa de Maria. Há toda uma construção mental e intelectual nessa visualização da República de uma maneira simbólica na figura dessa mulher revolucionária, mas ao mesmo tempo clássica. O que o José Murilo defende em seu livro é que isso no Brasil não deu certo. Que por mais que a ideologia republicana fosse empurrada ao público em geral, através dos jornais, através das comemorações, através dos espaços públicos com estátuas, com quadros, com bandeiras, com tudo o que fosse possível, os símbolos republicanos não produziram efeito no imaginário popular. Ao contrário, e essa é a questão, a República chegou como uma ditadura militar e depois se transformou num capitalismo de vale tudo, quando paulistas e mineiros assumiram a ação política. E nesse momento o movimento operário floresceu, as revoltas na marinha, as revoltas da população por causa da ingerência. É o momento em que se rasgam grandes avenidas no Rio de Janeiro e os cortiços são depauperados, as pessoas são expulsas para a periferia da cidade. É o momento em que a vacinação se torna obrigatória, é o momento em que se combate a febre amarela e se entra porta dentro das casas das pessoas para acabar com os criadouros de mosquito. É o momento em que os ratos da cidade são... A cidade do Rio de Janeiro é saneada e limpa na marra, na base da baioneta e do coturno. E o povo se revolta. Então a República não teve apelo popular por um sem fim de motivos. É sistemático que no momento em que o carnaval se transforma e as escolas de samba surgem, a maioria das escolas históricas tem uma iconografia monarquista. É bom que se pense nisso. A República, quando instaurada no Brasil, não foi uma libertação de um regime monarquista absolutista. Pelo contrário, foi a implantação de um regime militarizado e, posteriormente, com um viés capitalista de exploração extrema, que fez com que a população sentisse saudades do imperador. E é por isso que não houve plebiscito para reafirmar a República, é por isso que se esperou tanto tempo para levar a capital para o Planalto Central,
porque não se podia perder de vista esse povo que estava se revoltando contra as transformações no Rio de Janeiro. Eu espero, Alessandra, que isso te ajude um pouco a dimensionar a obra do José Murilo. Se você se interessa pelo autor, existe também a produção dele sobre o Segundo Reinado, que é muito interessante, o Teatro de Sombras. São obras muito boas para se entender a política brasileira. Às vezes o José Murilo se esquece que o povo tem vários modos de protagonizar os processos históricos, mas é um historiador que eu admiro muito. A sua obra é sólida, é erudita e é muito bem escrita. Então, para você entender melhor a formação das almas, leia Os Bestializados. Ele vai te dar um panorama amplo sobre o período republicano e é um autor que vale a pena. Qualquer outra pergunta ou dúvida, você já sabe, e vocês que me acompanham também. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Podem mandar sugestões, perguntas, eu respondo por lá, ouviram um vídeo. É só ter paciência, eu demoro, mas respondo.